que é isso aqui, combatente? O que é isso? Isso é uma soma de frações. E muitos de vocês nem sabem como é que faz isso aqui, na prática. Muita gente inicia os estudos para concurso sem saber o que é isso aqui. E às vezes acompanha ali a resolução da questão rápida que o professor está fazendo no cursinho e não entende muito bem o que é isso aqui. Aí vai perguntar ao professor, se é um cursinho presencial, como é que eu faço essa conta aqui? Por que deu esse resultado aí? Aí muitos vão até pensar o seguinte, é muito fácil, é só uma soma. Então eu vou pegar aqui, ó, 8 mais 1, 9, 7 mais 3, 10, 9 sobre 10 é o resultado. Não, ainda não, tá errado. Não é esse resultado aí. Coloque na calculadora aqui, 8 dividido por 7 vai dar 1,1, alguma coisa. Vai dar aproximadamente 1,1, aproximadamente, na calculadora. Aí você coloca 1 sobre 3, vai dar 0,3. 0,3. Somando os dois aí vai dar aproximadamente, né, 1,4. Aí você pega 9 dividido por 10 e não vai dar 1,4. Vai dar outro resultado. Então tem um erro. É porque muita gente não sabe fazer uma soma de frações. E é isso que você vai aprender nessa aula aqui. Nunca mais você vai errar nada que envolva soma ou subtração de frações. Quando é uma multiplicação aqui, ó, quando é uma multiplicação, aí sim, você aplica a regra. 8 vezes 1, 8. 7 vezes 3, 21. E safo, a multiplicação está certa. Esse resultado aí. Você vai pegar o aproximadamente que vai dar aí 1,1, vai multiplicar com 0,3 e vai dar realmente o resultado que dá dessa divisão aqui, de 8 sobre 21. Tranquilo, multiplicação. Depois eu mostro, depois que eu mostrar a soma e a subtração de frações, eu mostro como é que é a divisão de frações. Tem um traquejozinho. Mas é mais fácil. A multiplicação e a divisão de frações é sempre mais fácil. Mas vamos falar da soma. Vou explicar para vocês o método chato, primeiro. O método que os professores explicam, em geral, né? E depois o método bisurado, que não fui eu que inventei. É só uma lógica que eu vou mostrar para vocês e vocês vão aplicar aí nas provas. Tá? Primeiro, e nas aulas, nos estudos, né? Quando forem resolver questões. Para não estar resolvendo com calculadorazinha, porque aí na prova você chega praticamente um acéfalo de contas desse tipo, de cálculos desse tipo. Como é que faz uma soma de fração? Isso aqui vai servir, né, também para subtração de frações. A gente vai ver. Você tem duas coisas em uma fração. Vou explicar da maneira técnica. Você tem o numerador e o denominador. O numerador é o que está em cima, o denominador é o que está embaixo. Isso aí, talvez você não conheça por esses nomes, se você for muito leigo, mas é isso, todo mundo aprende, todo mundo começa um dia. Você vai tirar o máximo múltiplo, aliás, o mínimo múltiplo comum entre esses dois números aqui, entre os numeradores. Né? Como é que faz para tirar esse mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum é o menor número que multiplica, que é resultado, né, de uma multiplicação de 7 por 1 inteiro e também de 3 por 1 inteiro. Não entendi, Everton. Bom, o mínimo múltiplo comum é o menor número que pega esses dois aqui e tem números que multiplicam esses dois que vai dar esse tal resultado. Ficou confuso ainda? Calma. Vamos fazer o algoritmo para achar esse mínimo múltiplo comum? Tá chato, Everton. Não estou entendendo. Calma, esse é o primeiro método chato. Depois você vai entender e vai aplicar o método objetivo e prático que eu vou te ensinar. Esse é o primeiro método. Tá? Olha só. Eu tenho os números 7 e 3. Vou elencar eles aqui assim e vou fatorar eles. O que é fatorar? Distribuir eles aí, sair dividindo com fatores primos. Se você não sabe o que é um número primo, calma que eu te explico. Número primo é todo aquele número que só é divisível por ele mesmo ou pelo número 1, dando um resultado inteiro. Ou seja, o 1 é um número primo, porque eu só consigo dividir 1 por 1 e por ele mesmo, que é 1. O 2 é um número primo, porque eu só divido 2 por 1 e por ele mesmo, pelo 2. O 3 também é primo, eu só divido 3 por 1 e pelo 3. O 4 é primo? Não. O 4 eu divido por 4
por 1, mas tem o 2, que eu consigo dividir por 4 e vai dar um resultado corretinho, inteiro, sem resto, 2. Então 4 não é primo. O 5 é primo? É. Por quê? Eu divido o 5 pelo 5, por ele mesmo. E divido o 5 pelo 1, que vai dar 5. Não divido o 5 nem pelo 2, nem pelo 3, nem pelo 4. Só vai dar resultado quebrado. Então o 5 é primo. 6, não, o 6 não é primo porque vai ter o 3 e o 2 no meio. Eu consigo dividir o 6 pelo número 1 e pelo número 6 e pelo número 3 e pelo número 2. 6 dividido por 3 vai dar 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, não tem papo para o 6 ser primo. Tá? Primo é a regra. Ou é dividido por 1 ou por ele mesmo. O 7. O 7 é primo. Porque eu não consigo dividir o 7 pelo 6, nem pelo 5, nem pelo 4, nem pelo 3, nem pelo 2, só pelo 1 e pelo próprio 7. O 8. O 8 não é primo. Por quê? Aí você começa a notar. Ah, então todo número par não vai ser primo, porque todo número par dá para dividir por 2. Isso. Aí você já mata. Não existe número par que é primo. Mas aí você também está errando, porque o 2 é o único par que é primo, tá? Então quer dizer que todo número ímpar é primo. É fácil, então. É ímpar, o 2 e todos os outros ímpares são primos, né, Everton? Não, errado. Porque o 9 é ímpar, mas o 9 não é primo. Porque eu consigo dividir o 9 por 3. 9 dividido por 3 vai dar quanto? 3. Né? Por quê? 3 mais 3 mais 3 vai dar 9. Então, se eu divido 9 em 3 pedaços, vai dar 3 certinho. Então, 9 não pode ser primo. Porque para ser primo tem que ser divisível por 1 ou por ele mesmo, pelo próprio número. Mas para que esse lenga-lenga todo, Everton? E o próximo primo da sequência aí é o 11. E depois o 13. E assim vai. Mas por que esse lenga-lenga, Everton? Ficou torto aí, mas você entendeu. É só para você entender que é assim que se fatora dois números. Por que fatorar? Fatorar é justamente para você encontrar o mínimo múltiplo comum ou o máximo divisor comum. A gente não precisa de máximo divisor comum aqui nessa aula. Só vamos precisar do mínimo múltiplo comum. Tá? E olha só. Eu vou pegar o menor primo que eu conseguir imaginar para dividir esses dois números aí. Dividir pelo menos um deles. É o 3, é o menor. 3 dividido por 3 vai dar 1. Eu anoto aqui embaixo o resultado. Isso é o algoritmo da fatoração, tá? Aí o 7 não consegui dividir, então repete. Aqui embaixo eu vou pensar em outro número primo para dividir eles de novo. Bom, se eu colocar 1, eu vou ficar dividindo 1. Não, 1 não vem ao caso aqui. É só números primos maiores do que 1, mas os menores possíveis. O 5 vai dividir alguma coisa aí. 1 já morreu. Quando chegou no 1 aqui, ó, morre. Ele já está morto aqui. Eu tenho que brincar com o resto agora. O 5 vai dividir 7? Não. Agora o 7, que é primo, divide o 7, né? 7 dividido por 7, 1. Pronto. Morri aqui. Então eu fiquei com essa coluna aqui do lado. Desse lado de cá, eu vou descobrir qual é o mínimo múltiplo comum. Como é que eu descubro? Eu pego esses valores e saio multiplicando eles. 3 vezes 7, não tem mais nada. Então 3 vezes 7, 21. Tudo isso para descobrir que 21 é o menor múltiplo comum, ou seja, que é um múltiplo entre 7 e 3. Vamos descobrir o que é o tal do mínimo múltiplo comum agora. Você sabe que as aulas aqui, às vezes são extensas, mas é justamente para você pegar essa base. Olha o que é o tal do mínimo múltiplo comum. Vou escrever aqui os múltiplos de 7 e 3. O que é múltiplo? Múltiplo é o resultado de uma multiplicação daquele número, né? 7 vezes 1... Ó, vou anotar direto, né? 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. Não vou seguir além do 21 porque eu já cheguei no 21, né? Bom, agora eu vou pegar o 3. Aqui é a linha do 7, ó. Do 7. Vou pegar o 3 agora. O 3. O 3. Os múltiplos de 3. Vamos descobrir? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 30. 3 vezes 10, 30. Pronto, olha aqui. São os múltiplos de 3 e de 7. Qual é o menor
múltiplo que está tanto nos múltiplos de 3 quanto nos de 7. Você vai puxar, né? É o 7? Não, o 7 só está na linha do 7, não está na do 3. O 14 não, o 14 só está na linha do 7, não está na do 3. O 21, o 21 está na linha do 7. É o primeiro nessa sequência, ou seja, é o menor múltiplo que é comum a eles dois, tá? É simples assim. Chegou nesse resultado aí, a gente vai usar essa informação, para fazer essa soma aí de frações, tá? Eu vou explicar a você como é que funciona. E depois, só para os mais calmos, os pacientes herdarão aí o reino da aprovação. Depois você vai entender aí o porquê a gente fez tudo isso para chegar nesse resultado e fazer a soma. Vamos lá. Eu descobri que esse é o mínimo múltiplo comum entre 7 e 3. O que é que eu faço agora para resolver essa soma de frações? Muito simples. Eu descobri o mínimo múltiplo comum entre esses de baixo. Para resolver agora é muito simples. Basta colocar um denominadorzão agora, né? Coloca esse mínimo múltiplo comum. Aí tem a regra básica que você vai aplicar. Pega esse valor. Olha só, você vai pegar esse MMC, mínimo múltiplo comum. Você vai dividir por esse valor aqui. Dividir por esse valor. Tá? Aliás, dividir pelo de baixo, tá? Perdão. E depois multiplicar com o de cima. Divide pelo de baixo, multiplica com o de cima. Essa é a regra. 21, você vai dividir pelo 7 e vai te dar um resultado. 21 dividido por 7, dividiu aqui, ó, por 7, vai me dar o quê? 3. 21 dividido por 7, 3. Aí eu pego esse resultado e multiplico aqui, ó. 3. Multiplico. 21 dividido por 7 dá 3. Eu pego 3 e multiplico com 8. 3 vezes 8 vai dar o quê? 24. Então, eu pego esse resultado da multiplicação e jogo aqui de volta. Esse é o método clássico que os professores ensinam. 24. Beleza? Mantenho a soma. E a mesma coisa eu faço aqui. Pego 21, vou dividir pelo 3. Vou até mudar a cor da caneta para ficar mais visível isso aqui. Divido por 3. 21 dividido por 3 vai dar 7. Depois eu multiplico com o numerador aqui da outra fração. 7 vezes 1, 7. E no final da história, a gente ficou com essa fração aqui, ó. 24 mais 7 sobre 21. 24 mais 7 sobre 21. 24 mais 7 sobre 21. 24 dá 31, né? 24 mais 7 dá 31. 31 sobre 21. Pronto. Esse é o resultado da soma das frações aí. Maravilhoso, né? Não, nada maravilhoso. Demora, é chato você fazer e você corre risco de errar em uma continha dessa. Como eu ia errando, eu ia logo fazer com 8 aqui, não. Lembrar do algoritmo. Meu amigo, é até chato. Primeiro, eu tenho que fazer isso aqui para descobrir o MMC, mínimo múltiplo comum, dos dois numeradores. Aí depois eu tenho que pegar ele, colocar aqui. Depois eu tenho que pegar ele, dividir pelo numerador e depois pegar esse resultado dessa divisão, multiplicar dividir pelo denominador, pelo de baixo, pegar o resultado dessa divisão e multiplicar com o numerador e depois plotar aqui. Aí depois faço isso de novo. Caramba, é chato soma de fração, cara. Não achei que fosse chato assim, não. Não é chato assim. Isso aqui é o método clássico. Um método que geralmente é ensinado para você aprender e usar. Everton, por que tu não ensinou um método fácil logo? Porque eu quis ensinar assim para você entender. Pelo menos você vai ver uma lógica de onde veio. Bom, é isso. E pelo menos você revisou o que é número primo, você revisou o que é fatoração, que às vezes vai precisar em uma situação específica, né? Depois a gente fala sobre. Você entendeu o que é a aplicação do máximo, do mínimo múltiplo comum, isso mesmo. E várias outras coisas aí que a gente revisou só em fazer isso, tá? Agora, tá? Lembra, guarda o resultado que a gente chegou, 31 sobre 21. Você pode até testar na calculadora aí depois para ver. E bate certinho mesmo.
Olha só, que coisa legal. Aí eu vou ensinar agora um método prático que eu mesmo uso nas provas. 8 sobre 7 mais 1/3. Isso é igual a quanto? Olha essa segunda forma de resolver isso aqui. O que é que você vai fazer? Você vai multiplicar esses dois de baixo. 7 vezes 3, 21. Pega esse e multiplica cruzado com esse aqui de baixo. 8 vezes 3, 24. Pega o sinal, leva o sinal para cá, mais, mesmo sinal, e multiplica assim agora. Cruza de lá para cá e de cá para cá. 7 vezes 1, 7. Isso é igual a 31 sobre 21. Não dá para simplificar nada aqui, né? Não dá para simplificar. Não dá para dividir pelos mesmos fatores para diminuir essa fração. Pronto, 31, 21. Chegamos ao resultado. Tá? Nossa, Everton. Parece loucura, né? Mas é simples. Porque quando eu multiplico 7 por 3, eu vou obrigatoriamente achar um múltiplo comum entre eles dois. Por coincidência, nessa fração é o mínimo. Mas às vezes não dá o mínimo, às vezes dá um número maior. Dá um múltiplo que não é o mínimo. Aí você depois simplifica e chega no mínimo, do mesmo jeito. Então não tem problema. Só usar esse método aí que dá certo. Vamos fazer uma subtração de frações agora. Rapidão, usando aí o método da fatoração lá. Vou colocar aqui 1/2 menos 7 sobre 5. Essa conta aí. Vou primeiro fazer por fatoração. 2 e 5. Qual o mínimo múltiplo comum entre 2 e 5? 2 e 5. Eu vou dividir pelo menor primo aqui, que dá para dividir. 2, né? Aí aqui vai ficar 1. Mantém um 5, porque o 5 não divide por 2. Eu aplico o 5 agora. Ficou 1, agora matou. 2 vezes 5, 10. O mínimo múltiplo comum entre eles dois é 10. Você vê já que se eu fosse multiplicar direto, ó, também daria, né? Daria 10 aí, já seria rápido também a conta. Coloco o denominador, 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 1, 5. Menos 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 7, 14. 14. Olha só que interessante. Aí a gente fica com um fator negativo aqui em cima. Vai dar uma fração negativa. 5 menos 14 dá menos 9 sobre 10. Pronto. Usando os fatores aí, fazendo a fatoração. É simples também, depois que você pega a manha, depois que você já fica macaco velho. Mas para quem está começando é melhor. E na hora da prova você não pode estar perdendo tempo. Então é melhor fazer isso aqui, ó. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 5, 5. 7 vezes 2, 14. Qual é o sinal que está aqui? Um sinal de menos. Menos. 5 menos 14, menos 9. 9 negativo. Sobre 10. Pronto. Sem firulagem. Tá? Aí você faz aí em sequência até depois. Ah, Everton, e se tiver aí uma situação que é assim, ó. 1/3 mais 1/5 menos 9 sobre 2. Como é que eu faço? Simples, divide parte a parte. Primeiro faz essa soma e depois pega o resultado disso aqui e faz a subtração com isso aqui. Vamos fazer direto? Ó, vou ignorar esse lado de cá, vou fazer logo a soma aqui, na ordem, né? É claro que se tivesse uma multiplicação aqui, eu faria primeiro a multiplicação. Mas aqui é só soma e subtração. Lembra da ordem da matemática. Primeiro você faz as exponenciações, tá? Ou as radiciações. Depois, se tiverem na mesma conta, né? Depois, multiplicação ou divisão. Na ordem. E quando tem multiplicação e divisão, aí você faz primeiro essa e depois essa. Se fosse multiplicação e divisão aqui, por exemplo. Mas na soma e na subtração não faz diferença. E depois ou soma ou subtração. Essa é a ordem. Primeiro isso aqui, segundo isso aqui, terceiro isso aqui. Como a gente está só lidando com soma e subtração,
tá safo demais. A gente não precisa se preocupar, tá? Em qual vai fazer primeiro. Show de bola? É isso. Bom, tudo é revisão de matemática básica aqui. Eu sei que você tem deficiência se você está assistindo até aqui. Vamos fazer essa soma logo. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 1, 3. Isso aqui vai dar o quê? 5 mais 3, já vou apagar para ficar aqui mesmo. 8. Então dá 8 15avos aqui, ó. Menos, repito. Agora eu vou fazer essa aqui, ó. Ó, faço direto. 15 vezes 2. 15 vezes 2, 30. 8 vezes 2, 16. 15 vezes 9. Menos, repeti o sinal, 15 vezes 9. Difícil pra caramba, hein? 15 vezes 9 é o número... 9, eu sei a tabuada do 9 até o vezes 10, que dá 90. 15 eu não sei. Cara, fácil. É só fazer 15 vezes 10 e depois tirar 15. Tchau. Simples. Matemática rápida. 15 vezes 10, 150. 150 menos 15, 135. Pronto. Então 15 vezes 9 é 135. A conta aí vai dar o quê? 16 menos 135. Como é que eu faço essa conta? É mais complicado? Não, não é. É só você pegar o número maior, diminuir do menor, mas dar o sinal do maior, né? Sinais diferentes em uma soma ou subtração, você diminui e dá o sinal do maior. Regrinha básica lá da matemática. 135 menos 10 vai me dar 125. Menos 15 vai me dar 120. Menos 16 vai me dar 119. Mas é o sinal do maior aqui, ó. Menos 119 sobre 30. Pronto. Essa é a conta. Tá? E aqui eu acho que não reduz mais não. Não tem como dividir aqui e aqui pelo mesmo número para diminuir a fração. Os valores para ficar mais bonitinho. Não, acho que é só isso mesmo. Pronto. Então aqui, ó. Menos 119 sobre 30. Então não tem segredo, tá, pessoal? Não tem por que enrolar. Everton, eu lembro que você falou que a gente ia ver como é que faz a divisão. É muito simples. Eu tenho duas frações aqui, ó, que estão dividindo uma a outra. 3 quintos divididos por 1 meio. Everton, é possível que isso se apresente de outra forma? É. A prova pode colocar assim, ó. 3 quintos dividido por 1 meio. Tá? Só vou ver se você está conseguindo enxergar ou se não está o borrão aí na tela. Porque tem a luz, né? Tá conseguindo. A luz está aqui, né? Bom, olha só que legal. Como é que eu resolvo isso aqui? Se a prova mandar assim, dessa forma, isso aqui, ó, do jeito que tá aqui, uma fração dividida por outra fração, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Aí o que é que você vai fazer? Inverte e multiplica. Divisão de fração é simples. Você só vai inverter e multiplicar. Como assim inverter, Everton? Inverte uma delas. Pode ser essa ou essa, mas uma só. 3 quintos. Vou trocar. 2 sobre 1. E ao invés de ser uma divisão, multiplicação. Aí na multiplicação, como eu já falei lá no começo, é só multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 1, 5. Esse é o resultado final. Sem segredo. Tá? Sem segredo. Bom, então eu vou aproveitar essa deixa desse vídeo e vou responder aqui a mensagem que o Gerson me mandou no WhatsApp da empresa. Olha só. Ele perguntou: eu queria umas dicas para estudar melhor para concurso. Estudar melhor para concurso. O que seria estudar melhor para concurso? Cara, não tem muito segredo, não. Depende de você. Depende da sua necessidade. Depende do que você quer fazer. Se você pensa, a primeira coisa que você tem que saber para melhorar estudando para concurso, foi o que aconteceu comigo, que acontece com todo mundo que começa a ter as aprovações. E um pedido, tá? Não esquece de deixar o like no vídeo e fazer a inscrição, que eu terminei a aula todinha até agora. Já são 24 minutos de aula e esqueci de pedir sua inscrição, que conta muito. Tá? Bom, primeira coisa que você tem que ter para passar aí, para melhorar no estudo para concurso, um alvo. Se você não sabe para qual concurso você vai estudar,
você vai ficar viajando. É como diria Arnold Schwarzenegger. Tudo fica mais fácil quando você tem uma visão, quando você tem um objetivo. E a primeira coisa que vai acontecer quando você setar, quando você tiver em mente qual é esse alvo, se é a polícia militar, se é a polícia civil, se é a polícia penal do teu estado, se é a PF, PRF, se é o concurso do tribunal do teu estado, se é só passar em um concurso, aí fica ruim, né? Se é só passar em um concurso, pensa no concurso próximo que vai sair aí no teu estado. Qual é o mais próximo? É tal. Tá tendo notícia que ano que vem vai sair tal, então pense nele. Tá? Você está em dúvida, escolha. Mas escolha um alvo bem específico. Depois que escolher esse alvo, o que é que vai acontecer? Alvo setado, alvo escolhido. Segunda coisa que vai acontecer com você. Isso aqui ninguém fala. Irão aparecer essas pessoas. Antes mesmo das suas dificuldades. Antes mesmo de aparecerem dificuldades no teu caminho aí, no teu estudo. Antes mesmo de você se deparar com coisas difíceis de entender e de aprender. Vão aparecer pessoas assim. Tem isso na minha vida, todo dia no YouTube, praticamente todo dia. E na vida de pessoas que querem fazer coisas grandes. E na sua não vai ser diferente. Talvez os primeiros negadores, os naysayers, como o próprio Arnold falava aí, os odiadores, vão aparecer só pelo fato de saber que alguém está pensando em subir de patamar na vida. Vai aparecer negadores. Irão aparecer negadores a todo tempo. Antes mesmo das suas dificuldades. Então o primeiro passo que você vai ter que superar é isso aqui. Ó. Vai ter que colocar na cabeça que irão aparecer pessoas que querem te fazer desistir no meio do caminho. Negadores e odiadores. A todo tempo, todo dia, toda hora. E o que é que você vai fazer? Primeiro, se você não tem nenhuma obrigação de falar, de contar a ninguém, se você não precisa do teu pai ou da tua mãe para pagar uma inscrição, para pagar um cursinho, para pagar algo desse tipo para você, se você precisa, conte para eles seu objetivo, né? Trabalhe em família. Se eles realmente amam você, vão te apoiar, e se eles não te apoiarem, também talvez não seja porque não te amem, mas é porque eles não sabem que aquilo é importante para você, então você vai ter que convencê-los disso, então vai ser seu primeiro passo, convencer aqueles que estão próximos de você, que você depende deles, de que você quer chegar nesse alvo aqui, ó, e um pai e uma mãe não irão achar ruim um filho que quer chegar nesse alvo, vão soltar piadinhas, vão falar uma coisa ou outra, como aconteceu comigo e tudo mais, vão dizer que era melhor isso ou aquilo, era melhor trabalhando ali ou acolá, mas no fundo eles vão aceitar. E se não aceitarem, você vai ter que se picar e dar seu jeito para conseguir pagar seu curso, para conseguir dar um jeito de aprender, para conseguir pagar a inscrição para o concurso e tudo mais. Tá? Então, tudo isso é um primeiro passo. Os negadores e odiadores vão aparecer. Tá? Muita gente dizendo que você não vai conseguir, muita gente dizendo que é loucura, que você não tem condições. Fazendo isso, se você conseguir blindar a tua mente para entender que isso aqui vai acontecer e você não pode fazer nada para evitar isso aqui, e o máximo que você pode fazer é ignorar, engolir no seco, calado e seguir o teu foco, você superando esse objetivo, aí vem as reais dificuldades ali dos conteúdos. Primeiro, estude bem português, não negligencie português. Antes do edital, estude português. Todo dia, se você tem muita dificuldade, estude português. Por quê? Principalmente compreensão e interpretação do texto. Porque se você está bem em português, você vai conseguir desenrolar em qualquer outra matéria. Pegue, isso aqui vai ter em praticamente qualquer concurso. Pegue os conteúdos da última prova. Última prova. Daquele concurso que você quer. E bata os conhecimentos básicos. Básico que eu falo não é só português e matemática, se tiver matemática, envolvendo até as partes dos direitos. Bata tudo isso. Bateu todos esses conhecimentos básicos aí, com muitas dificuldades, você vai ter que fazer questões, vai ter que resolver questões, vai quebrar a cabeça em muita coisa, vai precisar de ajuda, vai precisar tirar dúvidas com professores, caso seja um cursinho presencial, vai precisar assistir às aulas 2 ou 3 vezes para poder entender. Por isso que é bom começar antes, previamente. Escolher um concurso que sai às vezes ano que vem. Não tem problema. Tá? Comece, passe por isso aqui.
Não esqueça, ó. Não esqueça. Foi um erro que eu cometi. Faça muitas questões. Muitas questões, mas não só fazer questões, entender o que está acontecendo. Leia. Pega um livro. Pega a merda de um livro. Hoje em dia ninguém tem coragem de pegar a merda de um livro para ler. Pega um livro. Vou ler o livro. Não tem nada a ver com conteúdo. Mas vou ler a merda de um livro para melhorar meu cognitivo, para melhorar minha capacidade de leitura. Pega um livro. Não gosto desse tipo de livro. Leia outro tipo. Leia um livro de história. Pronto, pega o livro. Leia o livro. Tira uma horinha, meia hora para ler. Aí depois você força isso nas apostilas, né? Nas apostilas digitais. Por quê? Você vai ter uma prova que tem para lá de 100 questões, 80 questões para resolver, para você ler questões. Então, a leitura vai ser algo importante, fundamental. Você lendo, você melhora a tua vida em todos os aspectos, tá? E não fique só assistindo aula ou vá lá pro cursinho e fique lá. O professor está explicando isso. É um atestado para reprovação, tá? E nesse meio tempo fazendo questões. Tentando entender, quebrando a cara, assistindo a mesma aula 2 ou 3 vezes. Busque pegar algum cursinho, um objetivo. Dê valor, não é porque tá na alçada do Projeto Marx isso aqui. Dê valor a cursinhos da sua região. Se tem um curso preparatório na tua cidade para o concurso que você quer, dê valor se você puder pagar. Para cursos menores, como o Projeto Marx ou outros preparatórios menores por aí. Porque os maiores geralmente estão lotados de videoaulas, mas de coisas redundantes, né? Pelos feedbacks e números que são passados. Então, pense nisso, faça questões. E quando sair o edital, pós-edital, faça muitos simulados. E se o teu concurso tem um mínimo indício de que vai ter esse bicho aqui, ó, aí que você tem que ler e aí que você tem que escrever. Quer melhorar no estudo para concurso? Pega também, ó. Tá estudando para concurso agora? Pega um caderno desse aqui, ó. Aqui é um caderno do governo do estado, antigaço. Mas pega um caderno desse e começa a fazer tuas anotações. Começar a fazer tuas anotações aqui. Eu tenho até anotações fazendo aqui mesmo. Pronto, faz suas anotações do jeito que você quiser fazer, do jeito que vier na tua cabeça. Eu reescrevo a aula inteira. Aí vai ter gente que vai dizer, tá perdendo tempo. Paga a sua etapa, meu irmão. Pague a sua etapa. Tente fazer de uma maneira objetiva, que você perca menos tempo, antes da aula, antes de assistir a aula. Eu vou assistir a aula de pronomes, colocação pronominal. Antes disso, vai no Google, no ChatGPT e pede um resumo. ChatGPT, faça um resumo de colocação pronominal para mim aí. Leia esse resumo, ou sei lá, no Google mesmo, melhor no Google, que às vezes o ChatGPT comete erros em sintaxe. Vá no Google, pesquise. Google, faz aí um resumo de colocação pronominal. Aí você vai lá no site, em toda a matéria, no Brasil Escola, e vai ver um pouco de colocação pronominal, uns 10 minutos. Lê uns 10 minutos antes. Faz aquela leitura ali, terminou a leitura dos 10 minutos, pega o teu próprio caderno de anotações e faz um resumo prévio antes da aula. Aí você escreve tudo que você consegue lembrar ali na hora. Escreveu ali, rapidinho, 4, 5 linhas, só. Vai para a aula. Chegou na aula, assista a aula completa. Sempre que for necessário, você pare, dá uma pausada na aula, resolva as questões, se tiverem questões comentadas na aula. Aí você para e dá uma complementada naquelas anotações que você fez previamente. E ali vai ficando teu caderno. Mas eu quero anotar tudo que o professor está falando na aula. Nota, paga a etapa, anota. Tá? Depois você vai ver que, poxa, eu não precisava fazer tudo isso, que realmente não precisa. Tá? Porque o caderno é feito para você depois voltar para ele, revisar. E não para fazer só para deixar ele lá e nunca mais ver. Tá? É isso que serve, é isso que serve um caderno. Depois, questões, sempre, sempre. Regra, todo dia. Depois simulados. Pronto, essa é a melhor maneira de estudar, melhor, para aprender mais em concurso público, essa aqui. Não tem segredo. E saiba que terão negadores, e se você for um próprio negador da sua vida, acreditar que você não pode passar, você pode, qualquer ser humano pode passar. Você não é maluco da cabeça, você não tem nenhum problema cognitivo grave, porque você conseguiu escrever uma mensagem, mandar uma mensagem, perguntar algo para alguém. Você está assistindo esse vídeo até agora e está entendendo minimamente algumas coisas. Não precisa entender abruptamente tudo.
Então você pode sim, todos podemos. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Uma aula seguida aí de uma reflexão. Que Deus abençoe, tamo junto, é nóis. Deixa o like, inscreva-se no canal e eu já posso ir embora, né? Já posso ir jantar, vamos embora. Pertenceremos.